Bom dia, turma! Hoje, continuando os nossos estudos morfológicos, iremos estudar a classe gramatical dos pronomes. E como essa classe é uma classe bem numerosa, nós iremos nos atentar hoje especialmente aos pronomes pessoais. Vamos lá? Então, vamos ao conceito de pronome. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-os no espaço e no tempo. Os pronomes podem ser substantivos, que são aqueles que tomam o lugar do substantivo. Ela era a mais animada da festa. Observem que no lugar de a menina ou eu utilizar um nome próprio, um substantivo, eu utilizei o pronome ela para substituir um substantivo. Então, nesse caso, eu tenho o ela como um pronome substantivo. Nós também podemos ter os pronomes como adjetivos, que são aqueles pronomes que não substituem substantivos, e sim acompanham, o substantivo, tendo assim função de adjetivo. Minha bicicleta quebrou. Bicicleta é o substantivo. Observem que eu qualifiquei bicicleta com o pronome possessivo minha. Então, nesse caso, minha é um pronome adjetivo. E os pronomes se classificam em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Na nossa aula de hoje, nós iremos nos atentar aos pronomes pessoais. Então, vamos conhecer os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa. Dividem-se em retos, que são os que exercem função de sujeito, e os oblíquos, que exercem função de complemento. Trouxemos uma tirinha aqui do H. Nós temos algumas demonstrações de pronomes. Queria ver o doutor. Pois não. Sente-se e espere um pouco. Prefiro não me sentar. Observe que nós temos sente-se. Tem o pronome se. Prefiro não me sentar. Me também é um pronome. E se e me são pronomes oblíquos. Observem que eles estão tendo função de complemento e não de sujeito. Vamos ao quadro dos pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais e os pronomes oblíquos, eles têm uma ligação entre si, porque se referem à mesma pessoa. Então, nós temos aqui no quadro dos pronomes pessoais as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e nós temos os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, que se dividem em dois tipos, que são os átomos, que não necessitam de preposição, e os tônicos, que necessitam de preposição. Então, vamos lá. Na primeira pessoa, eu tenho como pronome do caso reto o pronome eu. E, quanto aos pronomes oblíquos, átomos, me, tônicos, mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, eu tenho no caso reto o pronome tu e os correspondentes oblíquos, te, ti, contigo. Na terceira pessoa, eu tenho ele ou ela e os pronomes oblíquos o, a, li, se. E nos tônicos, nós temos se, ele, ela e consigo. Na primeira pessoa do plural, no caso reto, nós temos o pronome nós. Nos pronomes oblíquos, nos átomos, nós temos nos. Nos tônicos, nós temos nós e conosco. Na segunda pessoa do plural, nós temos o pronome vós. Nos pronomes oblíquos, temos o átomo vós. E nos tônicos, temos vós e convosco. Na terceira pessoa do plural, nós temos eles ou elas. E os pronomes átomos os, as, lis, se. E quanto aos pronomes tônicos oblíquos, nós temos se, eles, elas e consigo. Observem que existe uma relação entre os pronomes do caso reto e os pronomes oblíquos. Quanto ao uso dos pronomes. Ela avisou a todos sobre a festa. Observem que nós temos aqui o pronome do caso reto. Ela avisou. Na frase, observem que esse pronome ele não é precedido de preposição. Não sei se vocês observaram no quadro,
Mas nós vimos que no quadro dos pronomes oblíquos nós temos ele e ela, não é? E nós e vós como pronomes oblíquos tônicos que aceitam preposição. Mas observem que eles só serão classificados dessa forma quando eles vierem acompanhados de preposição, certo? Nesse caso, o pronome ela avisou a todos sobre a festa, ela está exercendo função de sujeito, né, na frase, e não vem precedida de preposição. Nesse caso, nós tratamos de um pronome do caso reto. Todas as pessoas olhavam para ela. Observem que agora ela vem acompanhada de preposição, da preposição para. Então, nesse caso agora, o ela, que é um pronome, ele não vai mais ser um pronome pessoal do caso reto. Ele vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo, porque vem acompanhado de preposição. Então, nesse caso, ele será um complemento. Na frase, o pronome ela está preposicionado e exige a função do complemento e não de sujeito, pois o sujeito da frase é todas as pessoas, tá? Que se refere ao verbo olhavam. Então, nesse caso, nós temos o pronome do caso oblíquo. Portanto, a gente pode concluir o seguinte, que os únicos dois pronomes que sempre funcionam como sujeito e nunca são complementos é o pronome eu e tu, certo? São sempre sujeitos e jamais vão ser complementos dentro de uma frase. Vamos aos empregos dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais retos funcionam como sujeitos de frase. Eu vou à loja, talvez ele esteja lá. Observem que o eu é o sujeito do verbo vou. E observem que o ele é o sujeito do verbo esteja, certo? Ele esteja lá. Então, nesse sentido, nós observamos que os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeitos das frases. Os pronomes retos são, só para relembrar, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, ele, nunca aparecem depois de uma preposição. Então, torna-se obrigatório, nesses casos, quando eu tenho preposição, torna-se obrigatório o uso dos pronomes oblíquos correspondentes a esses pronomes, certo? Então, sempre que eu observar na frase e ficar com dúvida se esse pronome está tendo função de sujeito ou de objeto ou de complemento, é importante observar se o pronome ele está vindo acompanhado de preposição ou não. Se esse pronome estiver vindo acompanhado de preposição, ele não é um pronome do caso reto, ele é um pronome do caso oblíquo, certo? Então, observem aqui a frase. É muito comum a gente observar que algumas pessoas utilizam o eu, né, nessas construções, como, por exemplo, entre mim e ti há uma distância enorme. É muito comum ouvir algumas pessoas dizer entre eu e tu há uma distância enorme. Nesse caso, é um uso errôneo do pronome pessoal. Por quê? Jamais eu posso utilizar os pronomes eu e tu ou qualquer outro pronome do caso reto com preposição, porque nesse caso eles vão estar tendo função de objeto. Então, nesse sentido, quando eu tiver preposição, eu devo utilizar os pronomes oblíquos correspondentes, né? No caso aqui, mim e ti corresponde a eu e tu, que são pronomes do caso reto. E como eu e tu são sempre sujeitos, eu jamais posso utilizá-los com preposição. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles podem ser átonos ou tônicos. São pronomes oblíquos átonos, aqueles que não aceitam preposição, ou seja, estão dentro de uma frase sem serem precedidos de preposição. São os pronomes mi, ti, o, a, li, se, nos, vos, os, as e lis, tá? Tanto do singular como no plural. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, como formas verbais, eles são muito utilizados nas questões de ênclise, tá? Ou de próclise também. A mãe esperava-o ansiosa. Observem que o, que está aí depois do verbo, está substituindo um pronome pessoal do caso reto, que na oralidade a gente diria como essa frase? A gente diria a mãe esperava ele ansiosa, né? Mas, como eu jamais posso utilizar pronomes do caso reto como complementos, eu substituo pelo pronome oblíquo correspondente.
São pronomes oblíquos tônicos, aqueles com preposição, né? Só voltando, observem que eu utilizei o né? Porque o verbo esperar, quem espera, espera algo. O verbo não exige preposição. Então, nesse caso, o de a mãe esperava ou ansiosa está exercendo função de objeto, mas de objeto direto, porque o verbo não aceita preposição. Então, eu utilizo pronomes átonos. E os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que são precedidos por preposição, porque assim exige a frase ou o verbo que eles estão exercendo função de complemento, que são os pronomes mim, ti, ele, ela, si, nos, vos, eles e elas. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são usados com preposição, como a gente já disse. Exemplo: a mãe, ansiosa, esperava por mim. Ó, nós temos aí por mim. Mim é um oblíquo tônico, né? E observe que o pronome vem precedido de preposição. Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os e as, sempre exercem função de objeto direto. A enfermeira examinou o garoto. Nós temos aqui o garoto, é objeto direto, né? Quem examina alguém ou algo. Então, o garoto é objeto direto. E se eu for fazer essa substituição do substantivo garoto por um pronome correspondente, eu vou utilizar o pronome oblíquo o. Por que eu vou utilizar o pronome oblíquo o? Porque se o garoto é objeto direto, eu vou substituir por um pronome átono, que exerce sempre função de objeto direto. Então, a enfermeira examinou o. Só para a gente constar, né? Quem examina alguma coisa. Então, o verbo é transitivo direto. Então, o garoto é o objeto direto e eu devo substituí-lo por um pronome oblíquo correspondente. Os pronomes oblíquos átonos, li e lis, sempre exercem a função de objeto indireto. O garçom ofereceu-lhe a bebida. Quem oferece alguma coisa a alguém. Então, dentro da frase de forma direta, eu teria o garçom ofereceu a bebida a ele. Mas, para utilizar essa substituição entre o ele por um pronome correspondente, eu utilizei o pronome li, tá? Então, observem que eu tenho bebida, que é o objeto direto, né? A alguém, que é o li, ele, né? Então, nesse caso, o li é o objeto indireto da frase. Com os verbos no infinitivo, antes desses verbos só se usa eu e tu. É essa a questão, gente, dos maiores erros quanto ao uso dos pronomes pessoais. Muitas pessoas colocam o mim, não é? E mim não conjuga verbo. Pronomes oblíquos não podem jamais serem utilizados com função de sujeito. Então, nesses casos, só usamos o eu e o tu e jamais o mim e o ti. Exemplo: fizeram de tudo para eu me emocionar. Já pensou, na oralidade, alguma pessoa poderia dizer: fizeram de tudo para me emocionar. Estaria errado, né? Até soa feio, né? Fizeram de tudo para tu comprares a casa e não para ti comprares a casa, certo? Por que eu vou utilizar o eu e o tu? Observem que depois do eu, me emocionar, verbo no infinitivo. Tu comprares, eu tenho um verbo também que necessita de um sujeito, então eu não posso utilizar pronomes oblíquos, e sim pronomes do caso reto, eu e tu. Nos casos acima, o pronome eu e tu são sujeitos do verbo emocionar e do verbo comprares. Observe que os pronomes retos, eu e tu, nunca, jamais serão complementos, mesmo que eles venham regidos por preposição. Jamais. Sempre que eu ver o eu e o tu, eles são sujeitos. Jamais posso utilizá-los como complementos. Como regra prática, podemos perceber o seguinte: quando vem precedidos de preposição, não se usam as formas retas eu e tu, e sim as formas oblíquas mim e ti. Então, é uma coisa bem básica, né? Se eu observo que tem uma preposição antes do pronome, eu não vou utilizar o eu e o tu, eu vou utilizar o mim e o ti. Observem aqui alguns exemplos. Ninguém irá sem eu. Ninguém irá sem mim.
né? Eu não vou utilizar o eu depois da preposição sem. Nunca houve discussão entre eu e tu. Errado. Nunca houve discussão entre mim e ti. Observe a preposição entre. Então, se eu tenho a preposição, não vou utilizar o eu e tu, e sim as formas correspondentes oblíquas mim e ti. Apenas um caso em que empregamos as formas retas eu e tu, mesmo precedidas por preposições, quando essas formas funcionam como sujeito de um verbo no infinitivo. Exemplo: deram um livro para eu ler. Observem até que o para eu tá na hora, bem, de uma forma bem coloquial, né? O certo seria para. Mas, só para a gente ver um exemplo, observem que o para ou para é uma preposição. Então, nesse caso, por que eu utilizei o eu depois de uma preposição? Porque eu tenho um verbo no infinitivo. Sempre que eu tiver, depois da preposição e do pronome, um verbo no infinitivo, eu tenho que utilizar o eu ou tu, porque eu sei que esse pronome vai funcionar como sujeito desse verbo no infinitivo. Se não tivesse o verbo ler, como é que ficaria a frase? Deram um livro para mim. Aí, nesse caso, eu poderia utilizar a forma oblíqua mim, porque nesse caso eu não tenho o verbo depois, né? E o mim é sempre utilizado com preposição. Mas se eu tiver preposição, pronome, verbo no infinitivo, o pronome a ser utilizado é o pronome eu ou tu, porque ele vai funcionar como sujeito desse verbo que está no infinitivo, que no nosso caso aqui da frase é o verbo ler. Importante, só recapitulando, eu só devo utilizar os pronomes eu e tu quando eles funcionarem como sujeito de um verbo. Percebemos que o segredo é este, a analisar sintaticamente a oração. Então, eu devo perceber, analisar se aquele pronome ele está funcionando como sujeito da oração ou como complemento. Caso ele esteja funcionando como complemento, eu não vou utilizar o eu e tu, e sim as formas correspondentes mim e ti, que são oblíquas, tá? Como nós temos aqui no exemplo. Era para eu sair mais cedo hoje. Observem por que eu utilizei o eu ao invés do mim, se eu tenho uma preposição antes do pronome. Observem que era para sair. Sair é um verbo no infinitivo. Antes de verbos no infinitivo, eu utilizo o pronome eu ou tu. Por quê? Porque esses pronomes vão funcionar como sujeito desses verbos no infinitivo. E mim e ti não podem ser sujeitos, né? Porque não conjugam verbos. Então, nesse caso, eu vou utilizar o eu ou tu. E nessa outra frase, ela trouxe o livro para mim. Por que agora eu não utilizei o eu, o livro para eu? Porque agora parou a frase depois do pronome. Eu não tenho um verbo no infinitivo depois desse pronome mim. Se isso não acontece, eu vou utilizar as formas mim ou ti, porque nesse caso eu não preciso aí que o pronome exerça a função de sujeito depois da preposição, porque o sujeito da oração já é ela, né? Então, nesse caso, para mim é um complemento e não um sujeito. Então, nesse caso, por isso eu utilizei a forma oblíqua mim. Não tem o verbo no infinitivo depois para ter um sujeito para esse verbo. Agora vamos analisar essa frase. Foi difícil para mim conseguir um emprego. Para mim conseguir o emprego. Observem que o mim está antes de um verbo no infinitivo. Essa frase parece estar errada, não é mesmo? Mas não, ela está certa, porque o pronome não funciona como sujeito nesse caso, como à primeira vista possa parecer. À primeira vista a gente observa, poxa, só olhando visualmente, o mim antes do verbo. Tá errado? Não. Na verdade, conseguir o emprego é uma oração que funciona como sujeito do verbo ser. Se você retirar o para mim, você vai observar isso. Foi difícil conseguir o emprego, tá? Então, nesse caso, ela é uma oração subjetiva reduzida, né? Coisa que vocês não vão estudar agora. Mas, só para a gente observar, conseguir o emprego é uma oração que funciona como sujeito do verbo ser. O que foi difícil? Conseguir o emprego. Então, observe aí a inversão dessa frase. Conseguir o emprego foi difícil para mim. Agora, ela faz sentido no sentido
de ser correta, né? Observe a pergunta para se saber o sujeito. O que foi difícil? Conseguir o emprego. Então, conseguir o emprego é uma oração toda que funciona como sujeito da oração foi difícil. Então, nesse sentido, se a gente observar o para mim, ele está invertido, né, na frase. Então, nesse sentido, ele não está funcionando como sujeito do verbo conseguir, e sim como um complemento. Então, a resposta, então, é que o sujeito da oração, que no caso não é uma palavra, mas uma oração infinitiva, a gente percebe que o pronome não funciona como sujeito, não é? A gente percebe que ele está funcionando como um complemento. A mesma coisa acontece quando eu tenho, para mim, foi difícil conseguir o emprego. Observem que dessa forma também o para mim não é o sujeito do verbo conseguir, nem do verbo ser, né? Então, nesse caso, foi apenas uma inversão sintática que ocorreu e é importante analisar sintaticamente a frase para não cometer o erro de achar que esta frase está errada. Isso ocorre, esse exemplo de oração que a gente usou no slide anterior, ocorre quando surgir alguns verbos, como o verbo custar, faltar, restar, ou verbos de ligação como predicativo do sujeito. Observem, custou para mim aceitar a situação. Observem que para mim não exerce função de sujeito do verbo aceitar. Custou aceitar a situação. Então, aceitar a situação é que é o sujeito do verbo custar e não a forma para mim. Então, nesse caso, essa forma é apenas um complemento. A mesma coisa acontece. Falta para mim conversar com 3 candidatos. Falta conversar com 3 candidatos. Ou para mim, falta conversar com 3 candidatos. Então, nesse caso, também o para mim não é sujeito do verbo conversar. Por isso, eu posso utilizar a forma oblíqua mim. Resta para mim explicar 2 teorias. Basta para mim ter você ao meu lado. É necessário para mim aguardar ordens superiores. Então, observem que, independente de nós termos um verbo no infinitivo aí, quando nós temos essas formas verbais ou verbos de ligação que têm um predicativo do sujeito, essas formas, para mim, não estão erradas antes do verbo no infinitivo, porque elas são apenas um elemento deslocado da oração que pode ser colocado em uma outra ordem para sanar a dúvida, né? Mas nesse primeiro contexto, elas não estão erradas, certo? Foi difícil para mim aceitar a situação. Observem que aqui também eu tenho um verbo de ligação com o predicativo do sujeito, difícil, né? Então, nesse caso, foi difícil aceitar a situação. Aceitar a situação é o sujeito da oração, foi difícil. E para mim é apenas um complemento e não está funcionando como sujeito do verbo aceitar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Continuamos com os estudos dos pronomes oblíquos na próxima aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.